Vamos ler juntos Romanos capítulo de número 6. Aleluia. Glória ao Senhor. Leiamos em oração. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação,
e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos aprender um dos títulos mais importantes que nós recebemos mediante a obra da salvação. O título de sermos, repita depois de mim, servos de Deus. Servos aí de uma maneira generalizada, né? Serve para servos e para servas, né? Homens e mulheres, pessoas remidas pelo sangue de Jesus, são feitos 3 coisas. Quarta-feira eu tenho ensinado aqui dentro da Epístola aos Filipenses a diferença entre credenciais religiosas e credenciais espirituais. Vivemos num tempo, ou seja, acho que isso é todo o tempo na face da terra, porque foi isso que Deus mostrou para Salomão, e ele escreveu no livro Eclesiastes, que debaixo do sol aqui, o jeito como a humanidade vive, se define numa frase: vaidade de vaidades e correr atrás do vento. E existem vários tipos de vaidades. Um dos piores é a vaidade religiosa. A vaidade religiosa mediante a qual as pessoas religiosas se inflamam, se exaltam, glorificam a si mesmas a partir das suas credenciais religiosas e até a partir dos seus títulos religiosos. Título de pastor, título de presbítero, título de diácono, título de bispo e até título de apóstolo. Tem gente que gosta por aí de ser chamado de reverendo. Oh Jesus, reverendo fulano de tal. Credenciais, e são credenciais religiosas, irmãos. Nas credenciais espirituais, nós temos só 3 títulos, que os religiosos não dão valor a esses títulos, porque esses títulos não glorificam as pessoas, esses títulos glorificam a Deus. Primeiro título, diga: filhos de Deus. Mediante a obra da salvação, fomos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a quantos o receberam Jesus em suas vidas, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. O nosso maior título é filho de Deus, tá? Filho de Deus. Ninguém sabe nem como é que abrevia isso. Pastor coloca lá PR, diácono DC, presbítero PB, bispo BP, apóstolo AP. E filho, como é que é? FI, FL, como é que abrevia filho? Ninguém nem sabe, porque ninguém nem dá valor a isso. Mas é isso que Deus dá valor, que Ele nos fez seus filhos. E Jesus nos ensinou: quando vocês orarem ao Pai, diga: Pai nosso. Deus enviou aos nossos corações, Gálatas 4:5, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Romanos 8, não recebestes espírito de escravidão para viverdes ainda atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, mediante o qual clamamos: Abba, Pai. Ninguém é filho de Deus, a não ser aqueles que são feitos filhos de Deus, pela obra da salvação.
Sabe de quem são filhos todos os outros? Todos, sem exceção, são filhos do diabo. Sabe aquele ímpio lá que você gosta, que você faz amizade com ele, que fala assim, é melhor ter amizade com ímpio do que com crente? Sabe aquele ímpio lá que você gosta tanto dele? É um filho de Satanás. Você gosta do filho de Satanás. Não é filho de Deus. Filho de Deus é só quem nasceu de novo pelo milagre da conversão. Só esses são filhos de Deus e fazem parte do que Paulo chama em Efésios capítulo 2 da família de Deus. A família de Deus tem um pai, tem um filho principal, unigênito e que se torna primogênito, e o Espírito Santo, e os outros membros da família são os que foram feitos pela obra da salvação, filhos de Deus. Esse é o nosso maior título. E esse título de filhos de Deus nos confere um segundo título de igual importância. Se eu sou feito filho de Deus e cada um de vocês são feitos filhos de Deus, nós somos irmãos. Não irmãos de sangue, de parentesco, porque esse sangue de parentesco, amados, ele é terreno e ele não passa daqui da terra. Somos feitos irmãos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O sangue da sua família não tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A sua família, você vive alguns aninhos com ela aqui na terra. Mas como membro da família de Deus, você vai viver com os demais irmãos e irmãs, salvos e salvas, pela eternidade, na Nova Jerusalém. Qual é a maior família? Qual é a família mais importante? Na família onde somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, irmãos uns dos outros. E como irmãos de Jesus, nós somos igualados pelo Pai ao seu Filho Jesus. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio sendo apresentado por Deus. Depois você lê em casa, Isaías 42, Jesus veio ao mundo apresentado pelo Pai como servo de Deus. Servo de Deus. Evad Adonai, servo do Senhor. Evad Elohim, servo de Deus. Servo de Deus. Esses três títulos, diga, filhos, irmãos e servos. De novo, vocês falaram com tanto desânimo, vamos colocar mais um pouco, deixa eu injetar um pouco de ânimo. Eu vou falar, filhos, irmãos e servos. Essas são as nossas credenciais espirituais. Essas são as credenciais espirituais dos homens espirituais. O homem espiritual é filho de Deus. O homem espiritual é irmão de Jesus e dos demais salvos. O homem espiritual é servo de Deus. A mulher espiritual é serva de Deus. Essas são as nossas credenciais. Essas são as nossas credenciais espirituais. Aleluia. Uma vez, uma pessoa ganhou a bronca de um homem, porque chamou ele pelo nome dele. De agora em diante, você tem que me chamar de pastor. Eu sou pastor.
Que isso? Pastor do diabo. Eu tive uma experiência semelhante a essa quando eu estudava inglês muitos anos atrás, e uma professora de inglês, né, me chamava pelo meu nome, como os outros alunos da sala, ela me chamava de Edivaldo, né? Aí um dia alguém disse para ela que eu era pastor. Aí ela era evangélica, ficou toda envergonhada, né? Chegou para mim: olha, pastor, me perdoa, porque todo o tempo que eu estou dando aula para o senhor, eu fico chamando o senhor de Edivaldo, eu tinha que chamar o senhor de pastor. Falei: não, querida, meu nome não é pastor. Pastor é o meu trabalho, eu sou o Edivaldo mesmo, pode me chamar pelo nome. Até Deus me chama pelo nome. Isaías 43 está escrito isso: eu te chamo pelo teu nome. Ok? Esse negócio de títulos aí, ó, é só para exaltar o ego das pessoas. Às vezes os homens aí, dessa experiência que eu tenho também, estava conversando com o Ulisses isso ontem, né? Às vezes para num lugar aí, vem aqueles flanelinha que vem cuidar do carro, né? Posso olhar o seu carro aí, né? Aí eu: ô doutor, doutor, posso olhar o seu carro aí? Me desculpe, mas eu não sou doutor, tá? Eu sou um ser humano igual a você, e você pode olhar o carro que eu vou te ajudar também. Ou então, ô patrão, eu não sou seu patrão, eu não te contratei, você não é meu empregado, eu sou um ser humano igualzinho você. Eu falo para todos eles que falam sobre mim: não precisa me chamar de patrão, não. Sou um ser humano igual a você. Pode vigiar o carro aí que eu vou dar um trocadinho para você depois. Por que as pessoas chegam desse jeito assim? Porque tem gente que se sente o máximo por aí, estão cheios de quer ser patrão, quer ser doutor, quer ser senhor, quer ser poderoso, quer ser grande. Isso é soberba, e na minha Bíblia aqui está escrito a mesma coisa que na sua: Deus resiste a quem? Soberbos, e dá graça a quem? Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi perseguido por vários motivos pelos judeus. Sabe qual é um dos motivos? Esse homem não é mestre. Por que está todo mundo chamando ele de rabi? Por que está todo mundo chamando ele de mestre? Esse homem não é mestre. Ele não foi formado em nenhuma das nossas escolas rabínicas. Ele não tem o título de mestrado. Isso diziam os mestres em Israel, como Nicodemos, que era, Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabe o que é nascer de novo? Jesus foi chamado de mestre por muitos, mas ele não era um mestre formado em nenhuma das escolas rabínicas de Israel, porque ele nasceu numa família pobre, viveu numa família pobre, a família de Nazaré, da Galileia, e os pobres nunca tinham chance de frequentar uma escola rabínica, que era só para gente muito rica. Só os ricos é que frequentavam essas escolas, eram escolas de elite. E Jesus não era um mestre formado nessas escolas rabínicas, um mestre que veio do céu ensinar para nós a palavra de Deus. Os homens querem se vangloriar dos seus títulos, das suas credenciais, sejam credenciais profissionais, sejam credenciais sociais, ou as piores delas, as credenciais religiosas. Que é isso? O homem espiritual tem credenciais espirituais. Ele é filho, ele é irmão, ele é servo. É filha, é irmã, é serva. Hoje vamos ver um pouco o que significa ser servo de Deus. Muita gente pensa que ser servo de Deus é ser um pastor. Não. Ser servo de Deus é algo para todo aquele que é salvo. Todo que é salvo em Cristo, mediante a obra da salvação, ele é convertido em servo de Deus. Vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Vamos ver então, nós lemos hoje Romanos capítulo 6.
Vamos ver onde esse capítulo está localizado dentro da epístola de Paulo aos Romanos, tá? Ele está localizado aqui nesse pequeno bloco de 8 capítulos, que vai do capítulo 5 até o capítulo 8, cujo título é, diga, Superabundou a Graça. Esse título aí, ele foi tirado de Romanos capítulo 5, versículo 20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito bem. E olha, uma das formas de explicar isso, tem muitas formas para se explicar isso dentro da Escritura. Uma delas que eu gosto muito é essa daqui, ó. Se a humanidade não tivesse pecado, a terra seria cheia de homens santos, mulheres santas, uma humanidade santa, sem pecado, mas não seriam filhos de Deus. Seriam servos, mas não seriam filhos. Serviriam a Deus, mas não como filhos de Deus. A doutrina bíblica da filiação divina, ela é uma doutrina que liga a filiação divina à obra da salvação. Os salvos são feitos mediante a obra da salvação, filhos de Deus. Mas se a humanidade não tivesse pecado, não precisaria de salvação. Então não seriam feitos filhos de Deus. Seriam homens e mulheres santos e santas, sem pecado, servindo a Deus, servos de Deus, mas não seriam filhos. A superabundância da graça fez com que Deus tornasse homens pecadores, nos quais abundou o pecado, ministrando neles uma superabundante graça que os fez filhos de Deus, semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Superabundou a graça. Diga de novo, superabundou a graça. Esse bloco aí, ele tem uma introdução no capítulo 5, que foi o que nós lemos no sábado passado, cujo título é, diga, graça justificadora. Mediante a graça, nós fomos justificados do nosso pecado, porque a justiça de Deus contra o nosso pecado foi aplicada sobre o seu Filho Jesus. Jesus recebeu o nosso castigo para que nós recebêssemos o perdão e a justificação. Aleluia. Mediante a justificação, Deus passa a nos considerar justos, não pelas nossas próprias obras, não pelos nossos próprios esforços, mas pela obra do seu Filho Jesus, pelo esforço do seu Filho Jesus, pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Em Cristo Jesus, somos tornados justos diante de Deus. Essa é a graça justificadora. Aleluia. Mas Deus tem um propósito, que por meio dessa mesma graça pela qual fomos justificados, nós possamos agora viver o restante da nossa vida sobre a terra, com esse título aqui do capítulo 6, 7 e 8, ó, diga, vencendo o pecado. A obra da salvação, veja bem, hein? A obra da salvação que operou em nós conversão, ela operou em nós uma conversão, transformando-nos de filhos do diabo em filhos de Deus, servos do diabo e do mundo e do pecado e da carne em servos de Deus. Mas depois da conversão, nós entramos no processo de santificação, que vai até o fim da nossa vida, no qual nós temos que perseverar até o fim da nossa vida. Por que é necessário o processo da santificação?
Porque apesar de convertidos, o pecado ainda habita em nós. É o que nós vamos ver no capítulo 7, sábado que vem, Paulo dizendo isso, dando o seu próprio testemunho. O pecado habita em mim. Por isso eu tenho uma luta interna. A pior luta, a luta mais séria dos filhos de Deus, não é exterior, não é com inimigos externos, não é com ameaças externas. A pior luta do pecador é com o inimigo interno, o pecado. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue e até a morte. Não caia na tentação de querer ficar lutando contra o pecado dos outros. Cada um tem que lutar contra o seu próprio pecado. Não é o pecado dos outros que leva você para o inferno, é o seu. Lute contra o seu pecado, contra suas más inclinações, contra seus maus pensamentos, contra seus maus desejos, contra suas vontades desviadas, contra a carne. Por isso, Deus nos deu instrumento para lutar contra a carne e vencer o pecado. É a cruz. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Amém? É assim que nós vencemos o pecado. Ou seja, nós não fomos salvos para permanecermos pecando, é o que nós lemos hoje no capítulo 6, não. Nós fomos salvos para não pecar nunca mais. Vale para nós o que Jesus disse em João 8, para a mulher adúltera que ele perdoou. Ele disse para ela: vai e não peques mais. Ele disse para ela assim: olha mulher, agora você pode continuar pecando sabendo que eu vou estar sempre te perdoando. Ele disse isso para ela? Ele disse isso para ela? Ele disse: vai e não peques mais. É a mesma palavra para nós a partir da nossa conversão. Amém? Nós temos uma luta e já recebemos pela mesma graça justificadora, já recebemos de Deus em Cristo Jesus tudo quanto necessitamos para vencer o pecado. Glória a Deus. Estou me lembrando de uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava orando e Deus me disse que tem pecado na igreja. Eu falei: Deus disse a verdade para a senhora, tem pecado na igreja mesmo. Tem pecado em mim, tem pecado na senhora, tem pecado em todo mundo na igreja. É por isso que nós estamos aqui no processo de santificação, porque se não tivesse pecado, não precisaríamos de santificação, já seríamos santos. Amém? Foi bem entendido isso? A nossa luta é contra o pecado, é para vencer. Deus nos deu as armas de vitória. Aleluia. E é nesse texto que nós vamos entrar hoje então, né? Do 6 ao 8, temos 3 sábados aqui. Hoje no 6, sábado que vem no 7, no outro no 8. Então, repita: vencendo o pecado. Esses 3 capítulos aí juntos formam um texto que está dividido assim, ó. Capítulo 6, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 6. Esse texto aí todo tem esse tema aí, diga depois de mim: oferta da santificação. O que é a oferta da santificação? Os filhos de Deus oferecem a Deus seu corpo, sua alma, seu espírito, sua vida, para se consagrar a esse propósito que Deus tem na obra da salvação, de sermos
santos. Amém? Uma vez convertidos, o propósito da nossa vida é ser santos. E isso vai acontecer paulatinamente, mediante o processo da santificação. Para explicar melhor para vocês, olha, nesse momento aqui, que nós estamos vivendo hoje, nesse dia 3 de agosto de 2024, Deus está aqui conosco? Aleluia, Deus está aqui, Jesus é Deus conosco, e olha, Deus não está aqui cobrando de mim, e nem cobrando de nenhum de vocês, e também quem está à distância. Deus não está cobrando de nenhum de nós, que sejamos totalmente santos e perfeitos agora. Não está cobrando. Deus não está cobrando perfeição de nós agora. O que Deus está cobrando de nós agora é perseverança no processo da santificação. Continuem se santificando. É como se Jesus aqui dissesse para nós agora: eu sei que vocês não são perfeitos ainda como eu sou, mas vocês têm que continuar se aperfeiçoando. E a minha palavra é para isso, é para aperfeiçoar vocês. Cada dia mais, tem que crescer nesse aperfeiçoamento. É isso que significa o que Paulo escreveu em Filipenses 2,12. O desenvolvimento da salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolvimento é a santificação. Oferta aqui da santificação significa a nossa consagração e oferta diária a Deus. Senhor, obrigado por esse novo dia, eu me ofereço, eu me entrego a Ti, que seja mais um dia na minha santificação. Aleluia. Por que isso é necessário? Porque Romanos 7, do versículo 7 até o 8:39, trata dessa realidade, cujo título é, diga, pecado inerente. Que pecado é esse? Inerente significa dentro, dentro, inerente dentro. Tá? A palavra de Deus traz para nós a verdade completa, e faz parte da verdade completa essa aqui, meu querido e minha querida: tem pecado dentro de cada um de nós. Tem pecado dentro de cada um de nós. Por isso que eu falei para vocês alguns sábados atrás, tá? Dos dois aspectos da salvação: o aspecto judicial e o aspecto moral. No aspecto judicial, o nosso pecado já foi perdoado. Inclusive esse que está dentro de nós agora já foi perdoado. Agora, no aspecto moral, nós temos a responsabilidade de nunca mais praticar esse pecado. Nós temos a responsabilidade de matar esse pecado dentro de nós. Nós temos a responsabilidade de crucificar esse pecado dentro de nós. Nós temos a responsabilidade de nunca mais cometê-los. Vale para nós o que Deus disse para Caim: o teu pecado está na tua porta. E não é querendo entrar não, ele está dentro, querendo sair, se manifestar pela prática. E é o teu dever dominar sobre ele. O homem de Deus não é o que não tem pecado, é aquele que domina sobre o seu pecado, para que o seu pecado não domine sobre ele. A mulher espiritual, a mulher de Deus, não é uma mulher que não tem pecado, é uma mulher que domina sobre o seu pecado, para que o seu pecado não domine sobre ela. A diferença é que quem não é convertido não tem força para dominar o pecado. O pecado o domina
e por meio do pecado, Satanás os domina. Mas quem recebeu Jesus, quem recebeu o Espírito Santo, quem está sendo santificado pela palavra, recebe de Deus, pela sua graça, recebe de Deus força suficiente para lutar contra o pecado e vencer. Só que é um inimigo que vai continuar vivo e ativo até a morte, até a sua morte, até a sua partida daqui. Por isso a luta é até lá. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, irmãos, olha, eu estou falando para vocês lutarem contra o pecado, porque eu já lutei, eu já venci, não tem nem mais que lutar, o meu pecado já morreu completamente. Não, ninguém pode falar isso, porque não é verdade. O pecado inerente, o pecado pessoal, o pecado dentro de cada um de nós, permanece vivo e ativo. Por isso ele precisa estar crucificado dentro de nós. Por que crucificado? A cruz não foi feita para ficar uma pessoa morta lá pendurada. A cruz foi feita para ficar lá naquele tipo de pena de morte, a pessoa viva. A cruz era para segurar a pessoa viva. Quando a pessoa morria, quando o crucificado morria, ele era tirado da cruz, não ficava lá apodrecendo na cruz. A cruz não é para morto, a cruz é para vivos. A cruz é para o seu pecado que está vivo dentro de você, e vai estar vivo até você morrer. Até lá você tem que lutar contra ele, mantendo-o crucificado. Jesus, quando estava crucificado, foi tentado a descer da cruz? Foi. Mas ele caiu na tentação? Não. Nós também somos tentados a tirar o nosso pecado da cruz e cometê-lo? Temos que ser como Jesus agora, e não cair em nenhuma tentação. Está escrito em 1 Coríntios 10, que com toda tentação, Deus nos dá graça suficiente para suportarmos e vencermos. Amém? Muito bem, vamos ficar com aquela primeira parte ali, ó, diga, oferta da santificação, que toma o capítulo 6 todinho e o início do capítulo 7. O capítulo 6 todinho, o título é, diga, mortos ao pecado. Pode falar mais forte aí, diga, mortos ao pecado. Muito bem, ok? Paulo diz que é assim que nós agora, que somos filhos de Deus, temos que nos considerar mortos ao pecado. A sua alma está tentando você para você cometer algum pecado. Você fala para ele, não, eu não posso cometer não, porque eu estou morto. Eu estou morto, não vou pecar. Considerai-vos mortos ao pecado. É uma estratégia espiritual do homem espiritual. Ok? E ao invés disso, o início do capítulo 7, os primeiros 6 versículos, diga, viver em Cristo. Viver em Cristo, tá? Por isso Paulo vai trabalhar essa ideia na prática. Como que na prática a gente se considera mortos ao pecado e vivos em Cristo, vivendo em Cristo. Vamos pegar, começando aqui no capítulo 6, cujo título é, de novo, repita, mortos ao pecado. Esse capítulo 6 que nós lemos hoje está dividido em 2 partes. Do versículo 1 até o versículo 14, está intitulado com uma pergunta que está no versículo 1. Repita a pergunta depois de mim: permaneceremos no pecado? Paulo responde no versículo 2, repita depois de mim: de modo nenhum. E a segunda parte aqui desse capítulo vai do 15 ao 23, e no 15 tem essa pergunta aqui,
Repita depois de mim: havemos de pecar? E no próprio versículo 15, na última frase do versículo 15, Paulo responde: de modo nenhum. Então, vamos perguntar aqui para vocês, assim, vamos dizer assim, irmãos, de que modo você pode pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós fomos salvos em Cristo para não mais pecar, para não mais continuar numa vida de pecado, mas numa vida de santificação. Bem? Numa vida de santificação. É isso que fazem os servos de Deus. Por isso, então, o versículo que o Espírito de Deus colocou para eu trazer para vocês aqui é o 22. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Repitam bem forte. Primeira frase, diga a primeira frase: libertados do pecado. Espera um pouquinho. Preste atenção no sentido disso. O que significa libertados do pecado? Que o peso da condenação foi tirado de sobre nós. Essa é a libertação. A libertação é o aspecto judicial da salvação. Jesus recebeu o castigo que era para nós, e aí nós somos libertos do castigo que esse pecado nos tornava merecedores. Mas esse pecado que foi perdoado continua dentro de nós, para nós lutarmos contra ele e o vencermos com as armas espirituais que Deus nos deu. Aleluia. Então entendeu aí o libertos do pecado, né? Sai para dizer: eu estou livre do pecado, agora eu não peco mais. Você vai cair bem ali. Jesus falou assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai. Libertos do pecado, temos que dar graças a Deus, porque esse libertos do pecado aqui significa livres da condenação. Pode dar glória a Deus. Livres da condenação. Deus tirou de sobre nós o peso da condenação. É por isso que vamos ler no capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, a condenação foi tirada. Essa é a nossa libertação. É assim que fomos, Colossenses 1, 13 e 14, libertos do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, temos a remissão dos pecados, temos o perdão, estamos libertos da condenação, mas agora temos a responsabilidade de lutar contra o pecado que continua habitando dentro de nossas almas. Amém? Como tem muito crente que não sabe disso, não aprende isso, porque não ensinam isso nas igrejas, não ensinam a palavra. Então isso significa, a primeira frase, diga de novo: libertados do pecado. E agora, olha só que isso aqui parece uma contradição. Olha só. Fala só essas palavras que eu vou dizer agora. Libertados do pecado, transformados em servos. Bom, peraí, não fui liberto, por que agora eu sou um servo?
Porque servo é escravo. Não parece um contraste? Como que eu sou liberto? Como que eu sou servo se eu fui liberto? Se eu fui liberto, então eu não posso mais ser servo. Fomos libertados da servidão do pecado, porque nós éramos servos do pecado. Mas uma vez libertos agora da servidão do pecado, nós somos transformados, repita agora a frase, transformados em servos de Deus. Eu sublinhei ali o nosso título, a nossa credencial espiritual, diga, servos de Deus. Olha, não existe nenhuma condição humana em que algum ser humano não seja servo. Se a humanidade não tivesse pecado, todos seriam servos de Deus. Porque toda a humanidade, e não só a humanidade, como toda a criação, tudo que foi criado, repita depois de mim, em estado de sujeição. Ninguém foi criado para ser senhor, foram todos criados para serem servos. Por isso que Paulo diz em Efésios 4, repita depois de mim, há um só Senhor. Ninguém foi criado para ser senhor, todo mundo foi criado para ser servo. Todo mundo foi criado para servir a Deus. Toda a criação é subserviente ao Criador. Toda a criação é subserviente ao Criador. Deus criou todas as coisas para que todas as coisas sirvam a Ele. Mediante o pecado, o que o pecado fez no homem? Tem gente que não sabe direito o que o pecado, a pior coisa que o pecado fez no homem. A pior coisa que o pecado fez no homem foi enganar o homem com a mentira de que ele é senhor de si mesmo. Senhor de si mesmo. Você não tem que servir ninguém, não. Você tem que servir só a você mesmo. Você não tem que obedecer a ninguém, não. Tem que obedecer só a você mesmo. Você não precisa fazer nada que Deus quer, não, ou que alguém queira. Faça só o que você quiser. Liberdade é ser livre para fazer o que quiser. Essas são as mentiras com as quais Satanás, o pai da mentira, domina a humanidade pecadora, sem Deus. Ninguém é senhor de si. Deus é Senhor de todos. Há um só Senhor. Há um só Senhor. O homem enganado pelo pecado, que pensa que é senhor de si, ele se torna escravo do pecado. Escravo do pecado. João 8, Jesus disse isso: todo que peca é escravo do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que, libertos do pecado, sejais transformados em servos de Deus. A pessoa convertida, que antes da conversão pensava que era senhora de si, dono de si mesmo, depois da conversão se humilha e se submete ao seu Senhor. Jesus é Senhor porque nós somos seus servos. Jesus é Senhor porque nós somos seus escravos. E essa é a única verdadeira liberdade espiritual e bíblica que existe. Ser livre é ser servo de Deus. Ser livre é ser servo de Jesus. E servo vem da palavra? Vem do verbo servir. Servo vem do verbo servir. Servir a Deus, não é? Então, transformados em servos de Deus, agora, tendes o vosso fruto, repita essa frase, tendes o vosso fruto para a santificação.
e depois da santificação, e por fim, a vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Olha só, a frase central aqui é transformados em servos de Deus. O que Paulo trabalha aqui nesse capítulo 6? Ele trabalha o seguinte, olha: aquele para quem você se oferece para servir, é desse que vocês são servos. Se você se oferece para pecar, você é servo do pecado. O seu senhor é o pecado, não é Jesus. Se você peca, quem está mandando em você não é Jesus. Quem está mandando em você é o seu pecado. E em cima do seu pecado é o diabo que está mandando em você. É o diabo que está sendo o seu senhor, o seu dono. Todo que peca é escravo do pecado, escravo da carne, escravo do mundo, escravo do diabo. Por isso, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso Jesus deu ao diabo o título de príncipe desse mundo. Porque as pessoas desse mundo, elas oferecem seus membros, seus corpos, suas almas, sua inteligência, suas ações a serviço da carne, a serviço do pecado, a serviço da iniquidade, a serviço de Satanás, porque todos são servos, ninguém é senhor. Quem não é sujeito a Deus, é sujeito ao pecado e ao diabo. Não tem um estado em que o homem não seja sujeito. Por isso, na obra da salvação, Deus nos tirou do império das trevas, onde o imperador era o diabo, que tinha legalidade de imperar sobre nós por causa do pecado. E agora o Senhor perdoou nossos pecados e nos colocou no reino do Filho, onde quem agora domina sobre nós é o Rei Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estávamos sujeitos ao imperador das trevas, agora estamos sujeitos ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Em toda situação, o não convertido está sujeito e o convertido está sujeito. Não tem nenhuma situação em que o homem não esteja sujeito, esteja por cima, não. O homem está sempre sujeito. Está sempre em estado de sujeição. Uma vez salvos em Cristo, fomos salvos para não ser mais sujeitos ao pecado, nem ao mundo, nem à carne, nem ao diabo. Fomos salvos para ser sujeitos a Cristo. Se antes, quando não éramos convertidos, oferecíamos nossos membros ao pecado, agora convertidos, oferecemos nossos membros ao Senhor, porque fomos transformados em servos de Deus, e agora tudo que há em nós é para servir a Deus. Vamos dar alguns exemplos práticos. A nossa mente, que servia ao diabo com pensamentos errados, com ideias mentirosas, com maus pensamentos, agora ela deve servir ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque estáis mortos para essa terra e vivos para Deus. A mente agora é para pensar nas coisas de Deus. A mente agora é para, Salmo 1, versículo 2, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Palavra que, Romanos 12, 2, renova a nossa mente para que sirvamos a Deus com nossos pensamentos. Com a nossa mente. Pensamos os pensamentos de Deus e não mais os pensamentos decaídos da carne e do homem decaído. Pensamos os pensamentos de Deus, palavra de Deus em nossas mentes. Aleluia. Os nossos olhos não é mais para cobiçar as coisas do mundo, a concupiscência da carne. Os nossos olhos agora é para mantê-los fixos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Os nossos ouvidos não é mais para ouvir música do mundo, coisas do mundo, discursos do mundo, ideias do mundo. Os nossos ouvidos agora são ouvidos de ovelhas que ouvem a voz do pastor Jesus e não ouvem mais a voz de estranhos. A nossa boca, a nossa língua, não é mais para falar blasfêmias, não é mais para falar palavras torpes. A nossa boca agora é para anunciar a palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga edificação e proveito àqueles que ouvirem. Pregai o evangelho a toda criatura. Domina a sua língua agora. Quando você estava no pecado, você não conseguia dominar a língua, a fofoca atrás da fofoca. Continua fofoqueiro ainda? Uma vez em Cristo, a sua língua tem que ser instrumento de justiça, para anunciar a palavra de Deus, para falar só aquilo que é proveitoso e verdadeiro e real. O verdadeiro escriba do reino dos céus é aquele que tira do bom tesouro do seu coração coisas novas e velhas, aqui da palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então o meu coração, minha alma, minha mente tem que estar cheia da palavra de Deus, porque é isso que tem que sair pela minha boca. As mãos representam o que nós fazemos, nossas obras. Em tudo o que fazemos, não podemos usar mais nossas ações para o pecado, não, mas para servir a Deus. Isso é ser servos de Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Os nossos pés, que antes nos levavam para o pecado, para a ganância, para a promiscuidade, para a maldade, agora, Isaías 52:7, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Agora é Efésios 5:15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. As emoções, as minhas emoções, que antes serviam ao mundo, serviam aos ídolos do mundo, eu adorava os ídolos do mundo, eu sentia as minhas emoções naquele time, naquela música, naquele ator, naquela atriz, naquele filme, naquele ídolo. As minhas emoções hoje são todas para Jesus. Os meus sentimentos hoje são todos para Jesus. Isso é ser servo de Deus. Eu não sirvo ao mundo e a nenhum dos ídolos do mundo. Eu sirvo o Senhor. Meus sentimentos são para Ele, meus pensamentos são para Ele. As minhas vontades não são mais vontades terrenas para as coisas da terra. As minhas vontades estão voltadas para o Senhor, centralizada na vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como Jesus, eu aprendo a orar: Pai, não faça o que eu quero, mas o que Tu queres. Isso é servir a Deus. Isso é ser servo de Deus. Da cabeça à planta dos pés, eu existo para servir a Deus. Com tudo o que há no meu corpo, com tudo o que há na minha alma, com tudo o que há no meu espírito, é para servir a Deus. Aleluia. Ninguém pregou isso para mim no primeiro dia da minha conversão, mas no primeiro dia da minha conversão, 5 de abril de 1981, eu já tocava violão, e
E eu cheguei no meu quarto aquele dia, eu levantei o meu violão e falei assim: Senhor, nunca mais eu vou tocar neste violão ou em qualquer outro instrumento nenhuma música do mundo, porque eu tocava todas antes da conversão, tocava todas as músicas do mundo, nacionais e internacionais. Eu vou tocar só para o Senhor. É isso que significa o que Paulo diz aqui em Romanos 6, que Paulo diz em Romanos 6, antes da conversão, vocês ofereciam os seus membros para o pecado, para o mundo, para a carne, para o diabo, é porque você era servo deles? Agora você é servo de Deus, ofereça todos os seus membros para o Senhor. Aleluia. Ofereça todos os seus membros para o Senhor. Ofereça todo o seu trabalho para o Senhor. Eu vou trabalhar hoje no meu emprego, na minha profissão, e ofereço o meu trabalho para o Senhor. Quero fazer tudo para a tua glória. E é por isso que na Bíblia tem dízimos e ofertas, porque Deus não quer que você traga todo o seu salário. Não. Uma parte do seu salário, primícias da sua renda, como diz no livro de Provérbios, traga a Deus, honre a Deus com as primícias da sua renda, provando com isso que você tem consciência de que tudo que você ganha, nada é seu, tudo é dele. Tudo é dele. Use tudo para Deus. Eu casei, meu casamento é a 3, eu, minha esposa e Deus. Ele é quem une os dois. Deus nunca está fora do meu casamento. Eu tenho filhos, eu não caio nessa do mundo aí não, que todo mundo gosta de falar isso. A gente cria filhos para o mundo, isso é obra de Satanás. Você criou filhos para o mundo, você criou filhos para o príncipe desse mundo, que é o diabo. Nós criamos filhos para Deus, inculcando neles a palavra de Deus. Isso é ser servos de Deus, servas de Deus.